Quando saiu ao mar, Luffy tinha apenas um pequeno caiaque, mas logo ele o trocou pelo Going Merry, que mais tarde foi substituído pelo Toussaint Sunny. Porém, já está na hora de mudar novamente, e o próximo navio do Chapéu de Palha será agora em Elbaf, e ele será justamente Pluton, o navio mais poderoso do mundo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Na saga de Water 7, vimos um pouco mais sobre Franky, um artesão que recebeu as plantas de Pluton, uma arma ancestral. Esses projetos de Pluton foram passados de geração em geração para que um dia, se o Pluton original fosse descoberto por forças do mal, um segundo Pluton poderia ser construído para enfrentá-lo. E por causa disso, é muito provável que Toussaint Sunny, o navio atual do Chapéu de Palha, que foi construído pelo Franky a partir da madeira da árvore Adão, se torne o novo Pluton, a nova arma ancestral. Esta será a sua evolução final. Tudo começa com a história de Franky, que teve seu desenvolvimento de personagem em Water 7 e Enies Lobby. O enredo desses arcos girava em torno de duas grandes ameaças: a antiga arma Pluton, que Robin poderia potencialmente desenterrar estudando o passado, e os projetos de Pluton que Franky possuía e que poderiam ser usados para construir um novo navio de guerra, uma nova arma ancestral. Robin e Franky eram contrapartes um do outro nessa história, porque cada um representava dois lados da ameaça de Pluton. Robin representava a ameaça de desenterrar o passado e seus perigos, e Franky representava a ameaça de criar algo novo e muito poderoso. Eles representavam algo a ser temido. Na realidade, cada um deles comunicou uma mensagem diferente. A mensagem da Robin era sobre como olhar para o passado não é algo mal, e é correto continuar a pesquisar a história como conhecimento. E a mensagem do Franky estava na mesma linha. Criar armas por si só não deve ser considerado maligno, já que as criações sozinhas não são problema, mas como elas são usadas é que importa. E até mesmo a maior arma de todas, Pluton, pode ser usada para proteger as pessoas ao invés de destruir. Agora todos nós sabemos que Robin continuará sua jornada e descobrirá toda a história, provando que não é a busca pelo passado a grande ameaça, mas sim a pessoa que usa essas informações. E paralelamente a Robin, Franky também deve um dia provar que a criação de uma grande arma por si só não é má. Porque assim como Robin vem carregando a vontade de uma longa linhagem de estudiosos, Franky também carrega a vontade de uma longa linhagem de artesãos, que passam esses projetos da grande arma Pluton através do mundo por séculos, com o objetivo de um dia proteger o mundo. O ponto principal era que os projetos para o segundo Pluton só existiam e eram passados adiante com o único propósito de defender o mundo se o Pluton original fosse desenterrado. Uma arma não poderia ser mal por si só, desde que o fabricante da arma a crie com a intenção adequada. Ela pode ser usada para o bem. Este não é apenas o ponto temático do arco de Water 7 e de Enies Lobby, esse também é um enredo pessoal do Franky, que frisa bastante essa mensagem. No passado, o Franky costumava criar várias armas, vários navios com um grande poder de destruição, e ele fazia isso apenas por diversão, não vendo mal nenhum naquilo. E com isso, ele aprendeu duas grandes lições. Primeiro, o quão perigosas suas armas poderiam ser se mal utilizadas. E segundo, que isso não significava que ele deveria parar de criar armas, mas sim que ele precisa ser responsável como um criador e construir suas armas para serem usadas com a intenção adequada. Os projetos de Pluton eram um símbolo máximo disso. Eles são os projetos da arma mais perigosa que acabou nas mãos de Franky. Mas o ponto é que a existência de projetos não é um problema. Não é errado construir esta arma. O que importa são as escolhas que o Franky faz. E por isso ele deve criar a arma Pluton.
Esse foi o arco da história inteira de Frank do início ao fim, desde a pequena batalha que Frank travou quando criança até o navio de guerra definitivo que ele tem potencial para fazer já sendo um adulto. Porém, temos que comentar algo que aconteceu na saga de Water 7 e que pausou esse arco narrativo do Frank. Ele escolheu queimar as plantas de Pluton. Nesse momento, Frank fez uma grande escolha com o destino do mundo. Sem esses projetos, ninguém mais poderia construir um contra Pluton se o original fosse desenterrado. No entanto, ele apostou em algo a mais. Ele estava apostando em si mesmo, que ele e somente ele deveria ser o único possuidor no mundo do conhecimento sobre como construir Pluton. Porque Frank, queimando esses projetos, não os apaga do mundo. Os projetos ainda existem em sua mente, é só que agora ninguém mais pode ter acesso a eles. Não há dúvidas de que Frank memorizou os projetos. Ele é um construtor naval assustadoramente desumano que realizou inúmeros feitos de engenharia que estão muito além da realidade. Na verdade, ele fez tantos feitos de engenharia sobre-humanos que memorizar uma planta seria uma das coisas mais simples e de menor importância que já vimos. Então Frank queimar as plantas foi um ato de fé em si mesmo, de que ele deveria ser o único construtor naval do mundo a assumir a responsabilidade de construir um novo Pluton se necessário. Então, embora este momento tenha sido um marco perfeito para o seu crescimento, esta não foi a conclusão do seu arco na narrativa de One Piece. A verdadeira história do Frank desde o início sempre foi claramente estabelecida que se tratava da responsabilidade que vinha com a criação de uma grande arma e a intenção de como ela seria usada. Isso não é algo que Frank realmente acabou tendo que fazer em Water 7. Ele nunca acabou fazendo uma grande arma com a qual ele teve que lidar com a responsabilidade, porque era obviamente muito cedo na história para ele construir alguma arma de destruição em massa. Porém, estamos nos aproximando do momento em que Pluton precise ser construída. O arco do Frank precisa ser concluído com ele completando o ciclo de sua infância e finalmente construindo um navio de guerra definitivo, mas não um que será usado para trazer violência e destruição, mas sim um que tenha maturidade e responsabilidade por trás dele, para ser usado para a melhoria do mundo. E a criação de outra arma ancestral não significa necessariamente que um grande mal nascerá no mundo, mas sim uma arma que pode ser usada para salvá-lo. Observe que embora o Frank tenha construído o Sunny no final de Enies Lobby e o Sunny tem alguns truques na manga e um poder até que decente, ninguém considera o Sunny uma arma excepcionalmente perigosa. Há uma razão pela qual os chapéus de palha são quase sempre retratados usando o Sunny para fugir de qualquer ameaça. Ele nunca é retratado como algum tipo de navio de batalha imbatível, e isso ocorre porque o Sunny nunca foi sugerido como o fim do enredo do personagem do Frank, de lidar com as consequências de construir uma arma verdadeiramente poderosa. Isso é algo que ainda está por vir. E claramente, de acordo com a trama da história, o arco de Elbaf é o ponto culminante desta longa história de Pluton, e será aqui que Sunny se tornará uma arma ancestral. Primeiro, que o único motivo de existir as plantas de Pluton passadas de geração em geração pelos construtores navais é pela chance da verdadeira arma Pluton que está em Wano ser desenterrada e usada para o mal. Assim, um novo Pluton poderia ser construído para combater a ameaça, mas agora, com Caribou que acabou ouvindo sobre a localização de Pluton em Wano e que está indo para o lado de Barba Negra, o Tite com certeza sabe sobre essa arma, e eles obviamente irão atrás dela, literalmente os principais vilões piratas do Chapéu de Palha na história. Os piratas do Barba Negra descobrindo Pluton é literalmente o momento que foi previsto em Enies Lobby, quando disse que um novo Pluton teria que ser construído se o verdadeiro fosse usado com intenções malignas. E é exatamente por isso que neste exato momento da narrativa, Oda colocou o Chapéu de Palha no exato e único local onde Pluton pode ser construído, porque enquanto os piratas do Barba Negra estão prestes a desenterrar Pluton, os Chapéus de Palha e Frank chegaram à Árvore Adão,
a árvore feita da madeira mais forte, a árvore que o Sunny já é feito e a única árvore existente que agora pode ser usada para atualizar o navio. Eles voltaram para o local de nascimento do Sunny. Esta é a fonte dos únicos materiais que podem fazer o navio crescer e, portanto, ser atualizado uma última vez. Então, finalmente, a história de Water 7 e Enies Lobby pode se juntar aqui na saga final. Assim, a narrativa configurada para se desenrolar em Elbaf é com os piratas do Barba Negra adquirindo um grande mal e, em contraparte, os piratas do Chapéu de Palha e Frank, que ainda tem o seu arco de personagem não resolvido de sua juventude e que agora estão posicionados na Árvore de Adão, o único lugar onde ele pode criar um segundo Pluton, e use isso para se opor ao Pluton original. E pensem como isso encaixa literalmente toda a história de One Piece. Os piratas do Barba Negra contra o Chapéu de Palha. Os piratas do Barba Negra sempre foram definidos para ser a batalha pirata final e mais importante do mundo. Quando esta batalha final entre as duas tripulações piratas acontece, o simbolismo de ambas as tripulações se alinharia perfeitamente, ambos uniformemente combinados, enfrentando um ao outro, com um empunhando o poderoso Pluton das lendas para destruir e o outro empunhando a nova contraparte de Pluton para defender. E claro, os piratas do Barba Negra teriam ganhado sua arma da maneira que sempre ganham tudo, a roubando, em vez do Chapéu de Palha, que simbolicamente ganhariam sua arma da maneira que sempre ganham tudo, da maneira certa, construindo eles mesmos. Além disso, eu imagino também que a versão do Chapéu de Palha de Pluton será muito diferente do original, pois será uma criação do Frank, em vez de uma simples cópia. Sabemos que Frank nunca jogaria fora a essência do Sunny, ele já é o seu navio dos sonhos, então Frank apenas atualizará o Sunny para dar a ele o poder de fogo de Pluton, mantendo os elementos principais do navio e mantendo também a sua identidade. Uma grande dica que tivemos disso foi a recompensa do Frank, que ele ganhou em um ano. Nesse cartaz, a imagem usada dele foi literalmente a imagem do Sunny, o que quer dizer que a marinha acredita que o Frank de alguma forma é o próprio navio do Chapéu de Palha, já que suas recompensas antigas tinham a própria foto do rosto do Frank. Isso muito provavelmente é um prenúncio de que Frank se incorporará no Sunny, fazendo com que ele controle o poder de Pluton. A abordagem única do Frank sobre o conceito de Pluton vai fazer com que ele o personalize ao seu estilo, tornando tão poderoso quanto o original, mas provavelmente mais versátil e mais único. E também nesse sentido, pensem como esse simbolismo se estende ao Chapéu de Palha como um todo. Além do Frank, o navio do bando até agora simbolizaram sua evolução ao longo da história. Originalmente eles eram apenas uma tripulação pirata que mais se parecia com um grupo de amigos navegando alegremente pelos mares, despreocupados e sem ligarem para os problemas do mundo, apenas navegando com um pequeno caiaque. E então eles tiveram um simples navio Going Merry. E após isso, então veio o enredo de Water 7 e Enies Lobby e os Chapéus de Palha tiveram que se reconstruir, desta vez para se tornarem uma verdadeira tripulação pirata com um capitão forte e seus subordinados leais. E então eles se reconstruíram do zero e seguiram em frente com um novo navio permanente. Um navio que nunca iria desmoronar e estava comprometido em atravessar os mares, seguir em frente até o fim. Esse é o Toussaint Sunny. E agora chegamos à saga final, e embora nunca iremos substituir o Sunny, as estratégias nunca precisarão se reconstruir do zero novamente. No entanto, é hora para o estágio final da evolução do Chapéu de Palha. Este é o ponto onde os Chapéus de Palha se tornam versões totalmente realizadas de si mesmos, mais do que apenas uma tripulação pirata em uma aventura por tesouros, mas sim aqueles que literalmente trarão um amanhecer para o mundo todo. Então uma atualização final para o Sunny provavelmente está em andamento, e aqui em Elbaf é onde ela se tornará necessária, pois a guerra final se aproxima.
E essa batalha, como disse Vegapunk, se tornará sobre as armas ancestrais, assim como era no século perdido. E os Chapéus de Palha estão caminhando para essa batalha com a incrível arma construída por eles próprios. Um segundo Pluton está prestes a nascer.